pra falar aqui? Bom, pelo que é o campeonato, o Flamengo favorito. Obviamente que se encurta a distância quando a gente fala em clássico. Mas não sei se o suficiente. É óbvio que também há uma proximidade tão grande com o jogo decisivo de Libertadores, que, mais uma vez, eu sempre acho que quando a gente fala em virar a chave, fica parecendo que é um robô que você vai lá e, agora joga no modo Brasileirão. E não é assim. É óbvio que existem formas, discursos, tentativas de se blindar o grupo e tentar transformar o que é esse momento em foco na partida contra o Fluminense. Mas acho muito difícil distanciar, conseguir dissociar por completo do que é a necessidade de, bem ou mal, chegar inteiro ou o mais inteiro possível para um confronto decisivo que vale vaga na final da Libertadores. Ana, em clássico, mesmo quando a distância é abissal entre um time e outro, vira e mexe a gente vê tudo ficar meio igual, né? Tem uma frase que quase nunca ninguém falou, que clássico é clássico e vice-versa. Quase nunca foi usada essa frase. Não, mas eu acho que para o Flamengo é importante pela manutenção da liderança, pelo espírito para quarta-feira, né? Não dá para separar uma coisa da outra, a gente já falou sobre isso algumas vezes. O quanto estar bem no Campeonato Brasileiro significa para o Flamengo nesse momento arrumar, né? Permanecer bem na Libertadores. E para o Fluminense, que faz um campeonato de retomada, de escapar cada vez mais da zona de rebaixamento, o Fluminense tem nada a ver com isso, do bom momento do Flamengo. Tem que ir lá e trocar de igual para igual. É difícil, os jogadores do Fluminense sabem disso. Ontem eu vi algumas entrevistas no pós-jogo, uma entrevista até muito sincera do Alan, né? Acho que foi com o Saraiva, que ele estava na zona mista, estava assistindo troca de passes. Exatamente, inclusive. Foi aqui que se loucura, né? Que loucura. Estava assistindo troca de passes. E mostra que os jogadores estão muito atentos. Ontem tiveram as vaias pro Ganso, pro João Pedro. Eu acho que o Fluminense vai até com uma certa pressãozinha para esse jogo. Mas é interessante o torcedor também entender qual é o momento do time, né? Com tantas mudanças, com tantas transições, o que esperar desse Fluminense. Ainda acho que vai conseguir trocar de igual para igual com o Flamengo. Bom, o Rodrigo Caio disse que todos precisam da vitória. A vitória é importante para os dois lados. Então vamos ouvir o zagueiro do Flamengo agora aqui no Troca. Independente da colocação de ambos, eu acho que o futebol se resume ali em 90 minutos, 92, 5 minutos. E quem estiver mais concentrado, mais focado na partida, tem as oportunidades dentro do jogo e vence o jogo. Então, será uma grande partida, um clássico histórico, e a gente espera que possamos nos recuperar o máximo possível, que a gente possa nos preparar bastante, porque será um jogo extremamente difícil. Eles precisam da vitória e nós precisamos da vitória, então será um jogo muito de muito detalhe e de uma competitividade muito grande. Muito bem, Nelson Rodrigues diria, o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. Bonito, né? Então tá. Mas a gente estava falando dessa história dos momentos, dos times. Eu lembro, não faz tanto tempo assim, deve fazer uns 3 anos, talvez 4, que o Flamengo estava longe do que é hoje, mas era já muito mais forte do que os outros times do Rio. Acho que de 2015 para cá, pelo menos, né, quando chegam o Diego, o Guerreiro, o Flamengo tem um elenco mais forte do que Vasco, Fluminense e Botafogo. Eu lembro que o Flamengo passou uma série de jogos sem conseguir ganhar o Vasco, que tinha um time muito inferior. Quando chegava nos clássicos, o Flamengo não conseguia ganhar. Ou perdia ou empatava. Isso durou uns 5 ou 6 jogos seguidos. E a distância já era grande. É que ela ainda não era... A distância é grande há algum tempo. Concordo que nesse período já deveria haver uma predominância do Flamengo. Mas eu entendo o discurso de que se encurta, sim, a distância. Só que a realidade atual é ainda mais distante. Aumentou muito a distância agora. Tanto que o Flamengo empatou com o Fluminense em 0-0 sem fazer um grande jogo no primeiro turno, ainda com o Diniz de um lado e já o Marcelo Salles interino no lado do Flamengo. E de lá pra cá, os confrontos com Vasco e Botafogo foram 2 vitórias. O pós-Copa América do Flamengo desequilibra o equilíbrio dos clássicos. E isso vai ser colocado à prova mais uma vez amanhã. Por mais que eu acho que o Fluminense possa ser competitivo, o desenho de jogo que eu imagino é parecido com a derrota para o Atlético Paranaense. É um adversário mais estruturado, é um adversário com mais qualidade individual, um adversário com mais repertório e que tem mais chances de definir a parada a seu favor. Por mais que o Fluminense tenha feito um jogo justo, competitivo, equilibrado, tentando de alguma maneira se sobressair. Mas acho que
o discurso politicamente correto, o discurso ideal é respeitar o Fluminense. Assim como respeitar qualquer uma das outras 18 equipes do campeonato num confronto. Mas eu acho que cada vez mais no Rio de Janeiro, a distância entre o Flamengo e os demais faz com que o clássico tenha um peso completamente diferente, na expressão, né, do clássico é clássico e vice-versa, do que é o confronto entre os paulistas, que estão numa faixa muito próxima da tabela, da classificação, Sim. e que realmente podem trocar pontos. No Rio, na situação atual, o Flamengo não tem que trocar ponto com os outros três. E isso desequilibra o clássico de uma maneira que não deveria, né? Aninha, mesmo com a Libertadores na quarta, o Diniz provavelmente não vai mexer muito no... O Diniz aí. O Jesus provavelmente não vai mexer. Você falou Diniz, me sugestionou. O Jesus não vai mexer muito no time, porque não é muito da característica dele. Nem dá pro Fluminense, teoricamente, contar com isso, né? Foi transmissão de pensamento, não estava combinado. Eu ia falar exatamente sobre isso. Estou bem curiosa para saber o time que o Jesus vai colocar em campo. Porque ele tem a máxima de não poupar ninguém, pensando em Libertadores e Brasileiro. Até vi uma matéria bem interessante no Globoesporte.com, né? Que ele retoma alguns fantasmas do passado do Flamengo. O Barbieri foi muito pressionado para isso, porque ele optou junto com a diretoria, a comissão técnica, repetir bastante o time. O Abel já poupava mais. E o Jorge Jesus, como ele tem o resultado a seu favor, então ele faz o que ele bem entende. Ele pode chegar e falar nas câmeras que ele não vai poupar ninguém, que quer descansar, descansa quinta e sexta, e no final de semana tem que jogar. Então eu acho que eu estou muito curiosa para saber como vai ser essa escalação. Não porque ele pensa no jogo de quarta-feira, porque ele pensa que uma coisa é consequência da outra, né? Até um pouco repetitivo. Mas eu acho que muda um pouco o paradigma do que a gente tem falado um pouco aqui no futebol brasileiro. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas em qual momento a gente passou a poupar muito o jogador. Eu participei de um seleção recentemente com o Luxemburgo e ele estava falando sobre isso, né? Eu perguntei para ele como ele viu de 2006 para cá o papel dos técnicos, né? Porque a gente passou por um período muito defensivo, a gente ainda está nesse período defensivo de técnicos, de escolhas táticas. E ele tocou num outro ponto, que ele falou que ele vê os técnicos ainda muito induzidos pelas escolhas médicas. Então assim, o cara vai estourar, então não vai jogar. Então eu tentei até pesquisar, perguntei para alguns amigos em qual momento a gente passou a poupar tantos jogadores. Então a gente assumiu que isso era uma máxima importante para a manutenção do futebol. A gente perdeu muito em qualidade, não estou falando nem que foi por conta de poupar os jogadores. A gente poupou muito, a gente assumiu que tem que ser assim e virou uma máxima. Claro, em alguns casos tem a questão médica, tem a questão do cansaço, mas o Jesus está querendo contrariar isso um pouco. O Cuca era um pouco assim. O Cuca dava de ombros um pouco em relação a essa questão da fisiologia. Então vamos ver como é que vai ser o Flamengo. Se os jogadores vão estar concentrados para entender o que ele quer para esse jogo de domingo, ou do final de semana. Domingo, 6 da tarde. E porque a manutenção não vai perder a liderança, né? Tá com 8 pontos de diferença, mas pro jogo de quarta-feira, o que acontecer no domingo tem bastante retrospecto, sim.